Romanos, novamente, Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 21. Amém? Amém? Todos encontraram? Então, começo a ler. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quando a honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tranquilidade, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aquele que persegue vocês, abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com a própria mão, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pai amado, nós queremos te agradecer nessa noite, ó Deus, por essa palavra. Eu quero te pedir ao Espírito Santo que o Senhor venha estar me usando nessa noite, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer que eu transmita para a igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema dessa noite que eu queria trazer é: não te deixes vencer pelo mal. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então a prova de Deus, que Ele nos ama, Ele já nos deu. Não é verdade? Quando Jesus morreu na cruz, obrigado, Thomas. Quando Jesus veio na cruz e sacrificou, foi a maior prova de amor dele por nós. Não é verdade? Mas alguém estava presente nessa prova? Alguém estava presente quando, algum de nós que estava presente quando Jesus foi crucificado? Não estava. A gente não estava lá para ver, não é verdade? E assim quanto todo mundo nos dias atuais não estavam presente para comprovar essa prova de amor. Nós conseguimos ver esse amor de Deus apenas através da Escritura, através do que as pessoas falam para a gente. Lá em João 3,16 está escrito isso. Mas eu não estava presente para ver isso. Eu não estava presente para ter essa prova. Você vai diante de um juiz e pede uma prova, e alguém fala: eu vi, aí essa prova é válida, eu vi. Alguém estava presente, alguém chegou e teve uma prova, uma testemunha. Mas nos dias atuais, nos dias de hoje, não existe nenhuma prova. Então essa prova diante de um juiz, teoricamente, não é válida, porque as coisas que eu só ouvi falar, isso aí não é tanta, não se concretiza como uma prova. Tá, mas como que hoje Deus pode nos provar que Ele nos ama? Através de mim e de você, através da nossa vida. Essa é a única forma das pessoas olharem e entenderem por que Deus amou o mundo de tal maneira, porque nós vivemos e demonstramos esse amor, porque Deus está em nós. A Bíblia nos fala aqui, nós acabamos de ler: não te deixes vencer pelo mal. É interessante essa palavra que a Bíblia não fala, Deus vai te ajudar a vencer o mal. A Bíblia simplesmente fala: não se deixe. Nós não devemos deixar ser vencido pelo mal. A Bíblia não fala que
Deus vai vencer o mal por você. Não está escrito. Simplesmente a Bíblia diz: não se deixe. Você não pode se deixar levar pelo mal. Assim diz a palavra de Deus. E o interessante é que a palavra de Deus nos traz uma ferramenta para que possamos vencer o mal. E qual é essa ferramenta? No final do versículo 21 diz: mas vença o mal com o bem. A Bíblia não fala para você vencer o mal você tem que jejuar. A Bíblia não fala para você vencer o mal você tem que orar. A Bíblia não fala para você vencer o mal você tem que ler a Bíblia. Não fala. Só nesse texto, versículo 9 até o versículo 21, fala umas 3, 4 vezes que devemos vencer o mal com o bem, devemos retribuir o mal com o bem. No início, aqui no versículo, cadê? Agora sumiu. Versículo 9, do primeiro versículo: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Logo em seguida, mais para frente um pouco, versículo 17: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Mas como é difícil hoje a gente conseguir ignorar o mal que nos fazem. Quando tem uma fofoca, quando alguém espalha uma fofoca que não é verdade, a primeira coisa que você pensa é: eu vou lá e vou meter a boca no cara. Quem mandou ele falar isso? Como que ele fala isso se não é verdade? Não é a primeira coisa que a gente pensa? Ah não, vou tirar limpo. Ah, eu vou retribuir. Uma pessoa leva um tapa na cara, qual que é automático, né? Porque querendo ou não, o mal está em nós, porque nós vivemos na carne, né? Isso é um fato. E quando nós levamos um tapa na cara, é automático. Qual que é? Levou aqui, se levar a outra. Não é assim? É algo automático. Parece que, por quê? Parece não, porque o mal está em nós. E para que nós possamos vencer o mal, nós temos que começar a fazer o bem. Para você começar a ignorar esse tapa, você vai ter que ir aos poucos ignorando o mal que nos fazem, ao ponto de chegar e esse mal que te fazem mal não te afligir mais, você não sentir, deixa para lá. Sabe, amados, na minha vida eu vou dar um testemunho, né? Na usina, trabalhei um tempo, 3, uns 4, 5 anos, na usina lá de Nova Alvorada. E lá existe, vamos dizer a palavra, muita cobra. Empresas grandes, existem muitas pessoas que tentam te derrubar. Lá é 600, 700 funcionários. Existe muita gente que olha em você e tenta te derrubar, queima você e fala mal, e não é verdade muitas vezes. Uns até tentam te queimar e acabam quebrando a cara, né? Porque lá a usina era próximo da cidade, e daí de vez em quando nós pegava o carro da usina e ia para a cidade, mas normalmente era porque o patrão nos pediu. Daí chegava um fofoqueiro: teu funcionário está lá na cidade. Não, eu que pedi. Acaba quebrando a cara, porque as pessoas tentam te queimar. E o que você tenta fazer? O que eu fazia? Simplesmente ignorava, e depois tomava tereco, cara, normalmente. Sabe, eu tenho, minha esposa ainda fala: Fernando, você parece meio bobo, porque eu tenho essa facilidade de ignorar quem me faz mal. Aquele que me prejudica, fala: deixa para lá, sabe? Porque eu aprendi algo que nos diz aqui na palavra, versículo 19, a parte B, que Deus fala: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Existe um juiz maior da terra, maior que os juízes que estão na terra aí hoje, né? Que é o nosso Deus. Se quando alguém te faz o mal, nós temos que aprender a ignorar e a entregar nas mãos de Deus. Mas isso é fácil até. Mas agora retribuir o bem para quem te faz mal, aí já complica. Aí eu já não aprendi muito não. Eu ignoro, mas eu não vou lá e faço bem. Isso é uma dificuldade que nós temos. Eu tenho facilidade de ignorar quem me faz mal, deixa para lá. Mas eu fazer o bem, né? Aí eu falo assim: não, isso é juízo de Deus. Deixa ele sofrer, porque isso aí, ele fez isso, agora está sofrendo porque é juízo de Deus. Deixa lá. A pessoa está passando necessidade, está passando por tribulação, está precisando de algum conselho, você sabe. Às vezes o Espírito Santo até te incomoda, vai lá e fala isso para fulano. Eu não, isso está passando porque ele merece. Não falava para as outras, mas no meu coração eu falava.
E Deus tem me polido, sabe? Me transformado. E essa palavra me trouxe mais uma forma de pensar. Eu não sou um cara perfeito. Eu não estou aqui para dizer, ó, eu sou um cara que faço bem para todo mundo. Mas é algo que nós temos que aperfeiçoar em nós. E o Espírito Santo me incomodou durante essa semana. Na verdade faz mais tempo que eu li essa palavra e já vem me incomodando. Que pessoas, eu falo por mim porque chega esses bugres de rua, né, que fica ali na praça e todo dia pedia um copo de água, todo dia pedia um copo de água. E isso estava me dando, sabe, nos nervos já. Porque, o cara estava muito folgado, né, no meu ponto de vista. E eu até falei para a menina que trabalha comigo lá, foi antes da Fabinha entrar na loja. Falei, quando ela vir, fala que não tem água, fala alguma coisa, senão ele vai se acostumar mal. Vai se acostumar mal e vai atrapalhar. Às vezes está tendo cliente, entra um, incomoda os clientes e tal. E na minha cabeça, eu estava certo. Não, chega, já, o que deu para fazer, já fiz, né? Mas a Bíblia fala para a gente fazer o bem, sem olhar quem te faz mal. E eu, sabe, neguei um copo de água. Cheguei a negar um copo de água para ele parar. Mas assim, neguei não foi da primeira, tá, amados? Ele estava vindo com frequência, todo dia, cedo e à tarde, sabe? Chegou um ponto que estava me incomodando. Eu falei, chega, né? Esse dia eu até encontrei esse bug na rua lá. Aí ele olhou para mim, me cumprimentou, sabe? Beleza. Aí que um dia ele passou de novo na loja. Aí eu peguei uma garrafa de 2 litros, bem gelado. Falei, vai lá, porque o Espírito Santo já tinha me tocado. Se eu fazer isso uma vez por dia, ele vai lá uma vez, não vai mais cedo à tarde, né? Mas eu aprendi, eu tenho que fazer o bem. Às vezes a gente ora para Deus, Deus me ajude a fazer o bem. Eu quero fazer o bem para as pessoas. Mas como que você vai fazer o bem? Que ao mesmo tempo você está falando, oh, Deus, me livra do mal, me livra do que me faz mal, do que me atrapalha, aquilo que me traz agonia. Aí quando nós pedimos para Deus, Deus, me ajude a fazer o bem, Deus vai mandar males para você, vai mandar problemas para você, às vezes de outras pessoas, para você aprender a fazer o bem. É a mesma coisa, Deus, eu quero ter paciência. Como que se você vai ter paciência, você acha que a paciência vai cair do céu e vai entrar na tua cabeça, a partir de hoje eu sou paciente? Não, Deus vai mandar pessoas chatas em sua volta, para você treinar a sua paciência. Aí vai passar 1 ano, 2 anos, daí você vai olhar para trás, mas antes eu era ignorante, hein? Hoje eu vejo como eu estou paciente. Mas por quê? Porque você aprendeu a conviver com quem é chato, quem te perturba. Então, amados, é complicado. Cuide quando você for orar. Se quer fazer o bem, Deus vai mandar pessoas que precisem desse bem, porque o amor de Deus, ele não vai cair do céu, ele vai cair em nós, para nós transmitir o amor de Deus. Nós somos o canal do amor de Deus, amém? Sabe, a vida ela é cheia de males, e quando Deus nos dá uma missão, e essa missão é de fazer o bem, além de Ele nos dar essa missão de fazer o bem, Ele nos dá a ferramenta, a missão de vencer o mal, né? Qual a missão? Deus nos deu a missão para sermos diferentes, sal da terra e luz do mundo. Então Deus nos deu a missão para ser diferente das outras pessoas, em vez de fazer o mal, fazer o bem. Quando Deus nos dá uma missão de vencer o mal, Ele nos fornece uma ferramenta de fazer o bem. Essa é a ferramenta para vencer o mal deste mundo, né? Essa é a única ferramenta. Não é oração, não é jejum, não é leitura da palavra de Deus. Quer ver um exemplo bem prático que tem sobre missão? Se uma pessoa mandar você construir uma casa, vamos supor, você não é pedreiro nada, mas vamos supor que alguém chega em você e fala, ó, a tua missão é construir uma casa, só 3 peças, 4 peças, cozinha, sala, quarto e banheiro. E daí chega, mas essa ferramenta não tem as ferramentas. Não, vou fornecer a ferramenta para você, espera aí. E a pessoa chega com uma planilha, uma caneta, e aqui está as ferramentas. Você vai conseguir construir a casa com essas ferramentas? De jeito nenhum, de maneira alguma. Então quando Deus nos deu a missão de vencer o mal, Ele nos forneceu o quê? Uma ferramenta certa. Ele não vai fornecer uma ferramenta errada. E essa ferramenta para vencer o mal não é oração, não é jejum, não é leitura da palavra, não é se isolar no quarto, mas é fazer o bem. Fazer o bem. Aquele que fala mal de você, você fala bem dele. Não, o cara é gente boa. Sabe? Aí fala, mas isso é hipocrisia. Mano, isso é treinamento. Você sabe, quando você não sabe dirigir carro, daí você entra no carro para dirigir, né? Você não sabe dirigir, é porque sentou lá, porque você vai treinar. Não é assim? Então você, para falar bem, às vezes o teu coração está tribulado, sabe? Não, mas o cara não é desse jeito, mas não, vou falar bem. Não, gente boa ele.
mas você está treinando a aprender a não falar mal dos outros. Você está aprendendo a retribuir o bem com o mal. Vai chegar um ponto que isso vai ser automático, assim como trocar de marcha. Quando você vai dirigir o carro, você não precisa mais olhar, você automaticamente coloca a segunda, terceira, quarta. E falar bem das pessoas, fazer o bem também é assim. Conforme a gente pratica, a gente vai pegando a habilidade de fazer o bem. E sabe o porquê o fazer o bem é difícil? Por que fazer o bem é tão difícil para a gente nos dias de hoje? Porque nós temos um inimigo que nos combate, que combate contra nós, que não nos deixa fazer o bem para as pessoas com uma certa facilidade. E esse inimigo não é o diabo, não é o mundo. Não tem que acreditar que o meu inimigo é eu mesmo. Mas para ficar mais fácil, o maior inimigo da gente é o nosso sentimento. É o nosso sentimento. Esse é o nosso maior inimigo. É o nosso sentimento. Porque nós somos orgulhosos, né? É que nem eu falei, a pessoa te maltrata, automaticamente você vai fazer o quê? Talvez você não vai maltratar ela, mas vai ignorar ela, vai deixar ela de lado, porque nós somos orgulhosos. Por que nós deixamos de perdoar as pessoas? Por causa do nosso sentimento. Então hoje eu vejo que o maior inimigo do ser humano, do cristão, hoje é o nosso sentimento. Porque o sentimento, o orgulho vem de onde? Sentimento. Não é assim? A falta de perdão vem de onde? Do sentimento. Tudo brota, todos os males que existem neste mundo, primeiro vem do sentimento. Vem de nós mesmos. Sabe por quê? O diabo ele não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder, porque ele precisa de duas autorizações. A primeira é de Deus, e a segunda a nossa própria autorização. Nós temos que abrir brechas para o diabo entrar em nossa vida. Existe um inimigo que é muito mais poderoso que o diabo, que é a ignorância. Como assim a ignorância? A ignorância é o maior inimigo, um inimigo maior que o próprio diabo. Porque quando nós somos ignorantes, não conhecemos a palavra de Deus, quando não compreendemos a palavra de Deus, automaticamente nós deixamos brecha para o inimigo chegar e tomar conta da nossa vida. E se nós tivermos sabedoria, conhecimento da palavra, essas brechas são fechadas, tornando assim a ignorância maior que o diabo em nossas vidas. Não é assim? Né? Nós usamos, eu acho engraçado que uma das coisas que nos faz, principalmente dos cristãos, o cristão não vai sair batendo, não vai sair fazendo muitas coisas erradas deste mundo afora, mas existe algo que a Bíblia nos fala, que é mais poderoso do nosso corpo, é a nossa língua. A nossa língua, ela parece que brota maldade muitas vezes. Quantas vezes a gente automaticamente está conversando de fulaninho ali e sai, depois você fala, oh Deus, o Espírito Santo me perdoa, não devia ter falado isso. Porque em nós, amados, existe algo que é a semente do diabo, sabe? Do pecado. Quando Adão e Eva pecou, amados, automaticamente todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Se for pelo merecer, nós não temos a salvação. Se for pelo merecer, nós não temos a salvação. Mas nós temos que aprender o quê? A Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Não é verdade? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo anda junto. E como que nós vamos fazer o bem? O bem é a prova da nossa fé, a prova do amor de Deus em nossa vida. Então nós temos que parar de muitas vezes, amados, aqui eu coloquei aqui uma ênfase sobre o falar mal das pessoas, tomar conta da nossa boca, porque a Bíblia fala que não tem como jorrar água doce em fonte amarga, ou água amarga em fonte doce. Não é possível. Como que vai sair coisa boa da minha boca? O próprio Jesus falou. Como que eu posso expulsar algo? Os pessoal falavam que o demônio, o mamão estava nele, né? Como que eu posso expulsar o demônio, sendo eu companheiro do demônio, né? A mesma coisa, gente, como que a gente pode fazer o mal, se em nós tem Deus? E a Bíblia fala que Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Muitas pessoas do mundo hoje ignoram a igreja atual, por causa de falta de amor dos irmãos, a falta de companheirismo, a falta de se doar e fazer o bem. Então, o que eu entendo assim, que nós temos que limpar o nosso coração.
Nós temos que se encher do amor de Deus em nossa vida. Nós temos que aprender que nos dias de hoje, para vencer o mal, nós temos que ter a atitude de fazer o bem. Mas nós temos o inimigo que não nos deixa fazer o bem, que é as nossas emoções. Então, para nós fazermos o bem, primeiro precisamos limpar o nosso coração, limpar as nossas emoções, ter uma emoção de gratidão, de paz, longânimo. A Bíblia fala, né, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos dessas coisas. E essas coisas habitam onde? Nas nossas emoções. A Bíblia fala que o diabo não vem lutar contra o corpo e nem contra o espírito, porque o espírito é de Deus, mas o diabo é o inimigo de nossas almas, porque ele aprendeu que não adianta mais pôr um demônio na vida de fulano, ciclano, porque vem um cara que é cheio do Espírito Santo, bota a mão sobre o irmão vai cair, vai ser expulso, o demônio não tem poder sobre ele mais, porque alguém que tem o Espírito Santo impôs a mão sobre ele. Mas amados, eu falo para você, as emoções é só nós que conseguimos vencer. A sua emoção é você quem vence. Pode vir um irmão, pode vir quem for, Billy Graham pode voltar a ser jovem, nascer de novo, ficar jovem, orar por você, amados. Você que vence as tuas emoções. Pode vir o maior pregador do mundo, talvez através da palavra de Deus que ele pregou, você aprenda a controlar as suas emoções, mas ele não tem poder sobre você, é uma decisão sua, é uma decisão nossa vencer as emoções, porque é a única coisa que nos impede de fazer o mal, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos, eu sou o todo poderoso, eu sou eu, fulano bateu na minha cara, vou bater de volta, fulano não me pagou, eu também não vou pagar ele, e assim vai, e fica, sabe, querendo se vingar, sendo que a vingança, que nem nós acabamos de ler, vem de Deus, não vem da gente. Como que está a tua emoção como um cristão? Como que está teu coração como um cristão? Você está pronto para liberar perdão? Você está pronto para ser benevolente, fazer somente o bem, sem retribuir o mal? Como que está teu coração? Por isso nós temos que limpar nossas emoções, porque quando o nosso coração está cheio de emoções negativas, nosso coração não tem espaço para a unção divina. Uma coisa que me chamou a atenção, uma pregação que eu vi no YouTube, foi semana passada, ele falou algo interessante, que quando nosso coração está cheio de maldade, cheio de aflições, ele falou assim, que para a sua vida, o que é mais importante, né? A vida espiritual ou a vida emocional? No começo está quando ele falou, eu falei, com certeza é espiritual. Ele falou, não, primeiro você tem que tratar as tuas emoções. A gente pode ter a nossa salvação, mas para nós demonstrar o amor de Deus para as outras pessoas, primeiro nós temos que tratar nossas emoções. Para amar o próximo, primeiro você tem que se amar, né? A Bíblia fala, amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar os próximos? Tem outra pregação que eu achei interessante, né? Que é uma pessoa, o suicida, ela é uma pessoa egocêntrica, ela não tem amor a si próprio, não tem amor ao próximo, ela só pensa em si mesmo, ela só pensa em aliviar a sua dor, ela não faz bem nem para si, nem para o próximo, ela apenas faz o mal para si próprio, e transmitindo o mal para as outras pessoas, através da sua fala, muitas vezes, do que fala, do que deixa de fazer, não vê salvação em nada, ela é uma pessoa que só pensa em si própria, amém? E isso prejudica a fé cristã. Nós precisamos aprender, amados, que nós temos que controlar nossas emoções e tratar nossas emoções para transmitir o amor de Deus para as outras pessoas. Como que você pode amar o seu próximo se não ama a si próprio? Amém? Como que você vai fazer o bem se você não consegue fazer o bem para si próprio, nem para você mesmo? É impossível. Então nós temos que tratar as nossas emoções, aprender a perdoar, aprender a amar. Por isso que eu falo, aí sim nós vamos amar a Deus acima de tudo, quando nós começamos a entender que eu tenho que ter uma vida emocional equilibrada, controlada, aí vai ser possível amar a Deus de todo o coração, com todo fervor. Porque quando nós amamos a Deus, amamos o próximo. Porque quando nós amamos a Deus, nós colocamos os mandamentos de Deus acima de todas as coisas, e assim nós transmitimos para as outras pessoas quem é Deus de fato, né? A Bíblia fala que Deus é amor, e o amor de Deus é transmitido através de nós, amém?
Por isso nós temos que entrar num processo de aprender a controlar as nossas emoções, entrar no processo de aprender a perdoar, de fazer o bem sem olhar a quem, aquele que te fez mal. Mas existe algo que mais me chocou ainda durante essa semana. Eu falo assim, a gente lê a Bíblia, mas muitas vezes nós esquecemos algumas coisas que é pecado. Não sei se vocês sabem, mas quando você deixa de fazer o bem, você está pecando. Tiago capítulo 4, vamos lá para não ficar só eu falando. Tiago capítulo 4. Então eu negar um copo de água é pecado? Isso que mais me chocou, né? É pecado, amados. Negar um prato, você tendo um prato de comida lá na tua casa, geladeira, chega um fulano pedindo, tem comida, e você negar, é pecado? É pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amados, muitas vezes nós pensamos assim, olha, mentir é pecado, falar mal é pecado, brigar na rua é pecado, transgredir uma lei de trânsito é pecado, tantas coisas, eu não tenho pecado, porque eu não me prostituo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, mas ele não faz nada de mal, mas também não faz nada de bem, então está pecando. Porque a Bíblia deixa bem claro, quando nós deixamos de fazer o bem, sabendo o que devemos fazer, então estamos pecando nisso. Então é o que eu digo, o que me chocou muito quando eu neguei o copo de água, sabe? Foi isso aí. Eu estou pecando porque eu neguei um copo de água. Quanta água tem na loja, gelada? Eu sei que ele ia lá, porque na praça tem uma torneira lá, ele iria tomar água gelada, né? Eu sabia disso, porque na praça tem uma torneira lá. Agora não sei se está quebrado, tá? Mas tem uma torneira lá. Aí ele foi lá todo dia, ele ia lá. Não, beleza, ia lá. Comecei a me encabular com aquilo, daí chegou o ponto que eu neguei o copo de água. E daí, eu estudando, eu já tinha lido aquela palavra que nós lemos lá em Romanos. Daí essa semana, trabalhando em cima da pregação de hoje, eu abri esse Tiago 4,17, sabe que meu olho encheu de lágrimas, parece que quando você lê, o Espírito Santo te cutuca ali, e faz você lembrar daquele momento, por causa daquele copo de água, eu pequei. Quantas pessoas necessitam de você, amados, neste mundo, que você faça o bem para ela? Mas aquele fulano lá na escola, só fica me enchendo o saco, ou aquele fulaninho lá, meu Deus do céu, não, aquele cara que trabalha comigo, está passando isso e isso, mas eu não vou ajudar não, porque ele merece aquilo lá. Nós temos sim que discernir, porque às vezes a pessoa está passando por aquilo, porque é um tratamento de Deus, né? Às vezes Deus está tratando aquela pessoa, então muitas vezes a gente tem que ter a sabedoria, vai lá, o que você precisa? Não, dá uma ajudinha, ora para Deus, fala, Deus, por que ele está passando por isso? Né? Porque às vezes é um tratamento de Deus, e nós não devemos ajudar a Deus, não é verdade? A pessoa passa uma crise financeira porque gastou dinheiro que arriviria sem controle nenhum, aí Deus coloca um tratamento, mete juros na vida dele, né? E aí a gente vai lá e empresta dinheiro para ele, e às vezes acaba atrapalhando o tratamento de Deus, não, porque ele tinha que passar por aquilo, porque Deus tinha que tratar ele, assim como fez com várias pessoas. Quer ver um exemplo bem prático desse de fazer o bem? É José. José no deserto foi vendido pelos irmãos, o que ele fez? Nada, foi lá, trabalhou. E por que ele não fez nada? Porque ele liberou o bem. O que foi esse bem? Ele foi preso tudo mais, ele liberou o perdão, amados. Sem os irmãos ter pedido, eu tenho certeza que ele liberou o perdão. Porque quem busca vingança não cresce na vida, isso é o fato. Quem busca vingança não cresce. Não, fulano me derrubou, agora vou derrubar ele. Então às vezes ele não cresce porque quer ficar perto do outro para derrubar o outro, e assim vai. Mas José não, José venceu as suas emoções, trabalhou com Potifar, daí a mulher fez aquela cagada com ele, ele foi preso, e o que ele fez? Nada de novo, ele não fez nada, ficou preso na dele. A Bíblia não relata, não fala nada, que ele foi lá e, não, mas tentou questionar, com certeza ele tentou questionar, tentou se justificar, mas quando ele viu que não tinha jeito, né, ficou quieto. Aí chegou lá, o faraó teve um sonho, ele falou do sonho, vamos supor,
traduziu o sonho para o rei, o que significava, se tornou governador do Egito. O que ele fez com seus irmãos? Trouxe todos para perto deles. Teve todo aquele teatro, vai um, vai outro, e volta, e pega os pais, depois fica o filho mais novo. Mas o que ele fez? Abraçou todo mundo. Não, vem para perto de mim. Ele liberou perdão. Amado, será que nós hoje, se teu irmão, não precisa de ser de sangue, pegasse você, jogasse você dentro de um buraco e vendesse você, colocasse você dentro de um ônibus, você sumisse lá para o Nordeste, como por exemplo, e sem dinheiro, sem nada, só a passagem de ida, e você fosse largado, se você conseguisse voltar, você acha que você ia conseguir liberar perdão, trazer para perto de você e fazer o bem para os irmãos? Porque ele fez o bem, alimentou, colocou tudo perto. Eu imagino que no melhor lugar, ele mandou o farol, escolhe um lugar para teus pais, teus parentes. Ele fez o bem, amados, por tudo que aconteceu isso na vida dele. Depois que ele se tornou governador, o que ele poderia ter feito? Pegado a mulher de Potifar, agora você vai ver, agora quem manda é eu, e se vingado, ter feito algo com Potifar mesmo. Mas a Bíblia fala que ele não fez nada, amados, porque dentro do coração já tinha o amor de Deus nele, e ele liberava o bem. A Bíblia fala também sobre quando Jesus no monte, né, fala, aquele que o teu inimigo, ore por ele, ame ele. Se o outro roubou tua capa, dê teu manto, dê tudo que você tem. O cara mandou você andar 1 milha, anda 2. Nós temos que aprender, amados, através de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, através do amor de Deus que tem que estar em nós, a fazer o bem. Será que nós temos essa facilidade? Será que Deus está em nós de fato para fazer o bem dessa forma? De fato, a obra não salva, amados, né? Muitas vezes, mas eu não vou fazer o bem. Você vai, tem a salvação mesmo, né? Já tem Jesus Cristo. Mas, amados, é impossível agradar a Deus sem fé, e a fé sem obra é morta. Está tudo ligado, amados, né? A questão da graça, a graça é barata, né? A graça é de graça, mas não é barata, não. Nós temos que aprender a viver conforme Jesus, Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E como que Jesus viveu neste mundo? Apenas fazendo o bem. Quando ele foi crucificado, ele podia mandar chuva de pedra, matar todo mundo, mas o que ele fez? Ficou calado. As pessoas falavam mal dele, o que ele falava? Nada, né? Ele falava que a palavra diz, bando de hipócritas, e falava na cara, não tinha de falar pelas costas, não. Para a pessoa, bando de hipócrita. A pessoa fez o mal para você, amado, chega na cara dele e fala, você fez isso, mas eu vou te dar a salvação. Foi o que Jesus fez. Vocês me mataram na cruz, mas hoje eu te dou a salvação da vida eterna. Será que nós aguentamos ser cuspido na cara e ficar quieto? Será que nós aguentamos? É fácil a pessoa te fazer o mal, amados. Eu falo assim, é muito fácil a pessoa fazer o mal para a gente, e a gente no quarto ficar 1 hora orando. Isso é fácil. A pessoa te fazer o mal e você orar para Deus, Deus, me livra do mal. Ou até orar para Deus, Deus, abençoa aquele fulaninho lá. Isso até é fácil. Mas você ir lá e retribuir o bem, fazer o bem, enfrentar, estar cara a cara com a pessoa que te fez mal, e você ir lá e fazer o bem, independente do que seja, sabe? Será que nós temos esse amor em nosso coração? Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Se Deus está em nós, dentro de nós tem o que? Amor. Nós temos que aprender a transmitir esse amor, fazendo o bem. Amém? Vamos pôr de pé, amados.